Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais um estudo para o nosso canal. Sempre toda honra e toda glória ao nosso único Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E vamos continuar no estudo sobre Haftarah, o livro que eu comentei com vocês. Quem tiver interesse de comprar, é muito bom, é excelente, é importante a gente estudar e ter para colocar como hábito na nossa vida sobre o cuidado do falar mal, das suas consequências. Eu faço esse estudo todas as semanas com as meninas no Google Meet e a gente está evoluindo muito nesse sentido do cuidado, do falar mal, das suas consequências, do que pode vir a acarretar. Então a gente não tinha realmente a noção disso. E quão importante é a gente aprender e colocar em prática na nossa vida. Com a ajuda do Eterno, com muita humildade, Ele vai nos lembrando, a gente vai começando a entender o cuidado da nossa fala, que é muito importante e também é muito preciosa. Gostaria de pedir para vocês que curtam o canal, dê um joinha ali, compartilhem, para que esse canal continue a crescer e mais pessoas que se identifiquem com os nossos vídeos, com o canal, possam conhecer, né, ter essa oportunidade, possamos passar a luz, mais e mais luz para esse mundo, Baruch Hashem, para que logo, logo o nosso Mashiach se revele. Amém. Vamos lá, eu vou vou continuar com a leitura e depois eu debater um pouquinho com vocês, tá certo? Aqui fala no livro, todo aquele que falar palavras ruins, ou fazer fofoca, ou lashon hará em hebraico, aumenta seus pecados até os céus. Nenhuma palavra é perdida, pois tudo está registrado. Os anjos são enviados a todas as pessoas para anotar toda e qualquer palavra, e eles nunca se separam dela. Pois o pássaro do céu transmite a voz e o anjo acompanhante testemunha. Isso está em Eclesiastes 10:20. E acrescentou também uma das cartas de Gaon de Vilna. As nossas palavras têm um impacto profundo no céu, também, porque os nossos sábios afirmam que as palavras proferidas aqui na Terra são ferramentas através das quais uma acusação é formulada perante o tribunal divino. O que acontece aqui embaixo também acontece lá em cima, gente. Não foi criado tribunais, não foi criado juízes, essa hierarquia do nada. Entendam? E quem é o nosso acusador? Satã, né? O adversário. E sempre está pronto às suas acusações. Sempre está ali ligado, mas ele precisa de uma segunda testemunha que inicia o processo judicial. E quem é essa segunda testemunha? Deus livre, infelizmente nós. Senão ele não consegue iniciar esse processo e apresentar ao Eterno. Então o Eterno concedeu a todos os seus filhos o poder de agir como testemunha e dessa forma participar da abertura de um caso contra outra pessoa. Cuidar no processo de falar mal, quem estiver falando, cuidar nesse procedimento, ajudar, como a gente agora está aprendendo e vai aprender. E isso, claro que vai derrubar toda a acusação do acusador, certo? E não vai alimentá-lo, porque toda a fofoca alimenta o acusador. O Zohar afirma que as palavras de Satã empregam ao fazer a sua acusação são exatamente as palavras que a gente falou contra outra pessoa. Portanto, falar mal não apenas inicia um processo contra um irmão, o nosso próximo, como também literalmente coloca as palavras acusatórias na boca do acusador. O Eterno concedeu a Satã um poder acusatório ainda maior. Tendo cumprido as exigências para iniciar esse processo, ele domina a situação e, a partir daí, ele tem a capacidade de conduzir um julgamento livre dos últimos atos do acusado. E a pessoa que falou mal e do ouvinte também. Claro que daí a gente já vai, dentro desse processo, a gente vai continuar se sujando mais ainda. Então, para ele é um prato cheio para abrir esse processo e permitir que caminhe conforme a direção dele. Isso porque o tribunal divino funciona com base no princípio da medida por medida. Prestem bem atenção. O Eterno é muito justo e ele não fica devendo para ninguém. Uma forma perfeita de justiça, esse sistema de justiça determina que o que a pessoa que falou mal causou a outra, volte para ela.
igual medida. Conforme eu falo mal de outra pessoa, eu já estou julgando. É um julgamento meu. Querendo ou não, não adianta você dizer que não há julgamento. Ah, mas eu queria ajudar. Não existe isso. Né? A gente tá fazendo fofoca, tá falando mal. E nunca falar mal é ajudar alguém. E aí a gente já abre, né, para uma acusação, para um julgamento. E automaticamente aqui vem falando que a gente é julgado da mesma maneira. Se foi julgado severamente, você também vai ser julgado severamente. Deus nos livre. Portanto, toda vez que uma pessoa julgar outra imprudentemente, uma vez, 2 vezes, 20 vezes, enfim, gente, por dia ela está dando o passo fatal de submeter-se ao tribunal para ser julgado pelos seus atos também. O ouvinte que está ouvindo e a terceira pessoa que estão falando, os dois estão falando mal, acusado que fica em perigo por causa deste único ato de fofoca, como ele ouviu a fofoca, acusações contra outra pessoa, e o Eterno concorda em ouvir as acusações feitas contra ele, medida por medida. Então, eu falei para essa pessoa, da terceira pessoa, é uma fofoca. Então, essa que ouviu também não está fora desse julgamento. Não é a mesma medida, que fala medida por medida, ou seja, não são as mesmas medidas. O Eterno é muito justo. Então, mas ela não deixa de ser julgada ao ouvir, permitir ouvir essa fofoca. É muito fácil falar assim, mas muito difícil de a gente ter esse discernimento para não ouvir. Você pode começar a conseguir, com a ajuda dos céus, a não fazer fofoca, se policiar, cuidar, na hora que fez, pedir perdão, entender, porque tudo isso vai começando a adquirir. Você vai começando a entender, o Eterno vai te ajudando a você entender, puxa, você falou mal, olhe bem, cuida. E antes até de você falar, você começa a pensar, não, eu vou puxar uma fofoca, não posso. Isso tudo o Eterno vai fazendo com que você vá aprendendo. Não é rápido, numa mágica, que você vai conseguir essas coisas, não. Leva um tempo em que, conforme o teu coração, conforme a vontade que você tem, não quero mais ficar falando mal, não agrega nada na minha vida, pelo contrário, prejudica muito a minha vida e dos outros. E automaticamente eu ouvir também a mesma coisa, porque eu ouvindo, mesmo que não vou falar da outra pessoa, eu tô ouvindo, eu tô alimentando uma fofoca que vem prejudicar a mim, porque automaticamente é normal, né? Como ser humano, a gente já vai processando no cérebro a figura daquela terceira pessoa. Mesmo que você não fale nada, você já vai imaginando que a pessoa está falando dela. Isso tudo é prejudicial e também não deixa de ser uma forma de julgamento, ao ponto que a gente também recebe a mesma dose. Então, é melhor se retirar e ter a prudência. Muitas vezes acontece isso num trabalho que a gente não tem como se retirar, mas tentar desvincular a nossa mente desses pensamentos, né? E não falando nada realmente, para que a pessoa entenda que ela não tem plateia, então não tem como ficar falando. E aí a gente vai até ajudando essa pessoa a evoluir, e a gente vai evoluindo junto. Então, assim, tudo é uma troca de energia, é uma troca de palavras, é uma troca de doação, enfim, que é muito importante. E o oposto também, e é onde que prejudica muito, e é o normal aí, mas não deveria. A justiça divina é severa como aquele que julgou com severidade, para aquele que se disciplina na compaixão e na compreensão. Ele produz um poder positivo tremendo. Então, se você ver alguém aqui, até eu acredito que comenta, eu vou terminar para depois eu dar um parecer aqui para vocês. O Shelah afirma que, por julgar favoravelmente a pessoa, ela conquista uma porção magnífica no mundo vindouro. A maioria das pessoas, com raras exceções, está mais que disposta a considerar as suas próprias falhas como perdoáveis. Então, o Eterno pede que as pessoas façam isso mutuamente. E também, a Torá ensina que se uma pessoa vê um irmão, um próximo, enfim, aparentemente transgredir uma norma, ela deve achar pretextos para perdoá-lo. Mas como que eu vou perdoar se ele veio me prejudicar? Gente, preste atenção na forma de perdoar. Foi ensinado pra gente a forma de perdoar totalmente diferente. Não quer dizer que eu tenho que conviver mais com essa pessoa, confiar mais nessa pessoa. Isso eu tô falando um todo. No trabalho, relacionamento, com parentes, enfim.
Não quer dizer que a gente tem que ter contato com essa pessoa, mas a gente tem que perdoar, se libertar, soltar da gente, que vai adquirindo coisas negativas pra gente não perdoar, porque daí a gente vai remoendo algo que alguém fez ruim pra mim e que ainda vai continuar a levar pelo resto da vida, porque eu fico remoendo o que a pessoa fez. Então, tem que soltar, deixar a pessoa aí, e pedir pro Eterno, me ajude a perdoar, porque só o Eterno vai ajudando, que sozinho a gente não consegue. Tentar olhar o lado bom e positivo do que a pessoa é ou fez até então, sobre enquanto você convivia com ela. E aí você vai trabalhando no seu subconsciente essa libertação e vai soltando com que a pessoa siga o rumo dela. Se você quer perdoar e estar com essa pessoa, é um problema seu, uma escolha sua. O contrário também é um problema nosso, uma escolha nossa. Mas é totalmente diferente você perdoar e ter que ficar com a pessoa. Isso não procede no judaísmo. E o Eterno não quer que a gente sofra e venha arcar com consequências que a outra pessoa vai adquirir. Você não precisa estar junto. Então, se você estiver ciente de que você vai colher junto com a pessoa a consequência, porque o Eterno perdoa, mas ele não tira a consequência. Se você está ciente que você quer estar junto e está pronto a assumir as consequências junto com a outra pessoa, que assim seja, mas não pode reclamar e nem voltar atrás, porque daí você perdoou e perdoou, acabou. Então, tem que ser de dentro para fora, e não só no falar. E o mesmo acontece, não, eu quero perdoar essa pessoa, Eterno, né? Liberta essa pessoa. E aí, não preciso ter contato mais com essa pessoa, de maneira alguma. Essa pessoa me prejudicou financeiramente, essa pessoa me prejudicou no relacionamento, em vários outros fatores. Eu não preciso confiar mais nela e nem ter mais acesso a ela. Mas deixar ela livre e não levar esse peso para mim, muito menos falar mal dessa pessoa, porque aí eu vou acarretar cada vez mais problemas. E geralmente quando a gente não perdoa, a gente fica remoendo isso na nossa cabeça e muitas vezes quando a gente vê ou está num lugar que tem essa pessoa ou está conversando com um amigo, a gente bota para fora o que essa pessoa, a outra pessoa fez, enfim, e aí nunca esquece, vira sempre uma fofoca. E além de você não libertar a pessoa daquilo, você é refém por sua escolha. Você entendeu? Ah, mas a pessoa me fez mal, mas é escolha sua permitir que essa pessoa continue fazendo mal. Então, isso tudo a gente tem que adquirir com muita humildade e sabedoria, que o Eterno vai nos ajudando, porque sozinho a gente não consegue. Então, olhar para a pessoa favoravelmente. Ah, tudo bem, ela pisou na bola, eu não gostei, não foi legal. Mas aí se for um negócio de trabalho, Fábio, se tem um amigo meu, um parceiro, né, um parente que vai fazer negociação com essa pessoa aí, sim, se você sente, eu até comentei, acho que no outro vídeo, se você sente que realmente deve comentar com essa pessoa, olha, cuidado, essa pessoa não procedeu corretamente nos negócios, eu penso que você deveria ter mais cuidado. E pronto, não explicar nada. A pessoa já vai estar ciente que essa terceira pessoa não é confiável, você não está fofocando, você está falando a verdade. Mas o falar a verdade não é algo que é para todos. Não, tem gente que não leva em conta. É um exemplo que eu posso dar, bem chulo, vamos supor. Você falar para o que não é o correto, você falar para uma amiga sua, eu digo que não é correto porque nem todas levam por esse lado de, ela tá me ajudando, né? Puxa, ela não quer me passar por isso, enfim. Amiga, o teu marido eu vi com uma outra pessoa, tá te traindo, enfim. Ela tá falando a verdade? Ela viu, ela quis alertar a amiga. Quem disse que a amiga queria saber? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento de quem você pode realmente falar que vai dar certo, vai funcionar, vai ser bom para essa pessoa ou não. Porque muitas vezes você vai tentar ajudar e a pessoa não quer, e aí coloca um monte de coisas, culpa até você, né? No relacionamento, enfim. E aí você sai prejudicada e não agrega nada na sua vida. Então a gente tem que ter esse discernimento para quem você for falar de algo que você sente assim, não, aquele ali eu vou falar e ele vai ficar atento para não ser prejudicado. Espero que vocês tenham entendido. Então, julgando todos favoravelmente é o indicado, para não acarretarmos nada de ruim para nós. E isso fala que esse cuidado ajuda a gente no crescimento, né, nos pensamentos, e evita com que a gente tenha que refrear a nossa língua.
Então, a pessoa que julga favoravelmente vai encontrar o julgamento favorável para ela também, a mesma coisa nos céus. E considerando os outros com compaixão, né, com misericórdia, Hashem, ele analisa tudo, como é mencionado, medida por medida. Defendendo os que estão sendo injustiçados, como foi mencionado, puxa, mas ela me prejudicou, e aí? Não cabe a mim fazer esse julgamento. A Hashem está no controle. Então, assim, eu deixo ela nas mãos do Eterno. Para que isso não venha como eu comentei com vocês, arcar consequências físicas, patológicas na minha vida, no meu subconsciente. Soltar. E aí, isso faz com que a gente crie defensores a nosso favor, nos céus. E autodominando-se para não falar mal, mantém-se o próprio processo fora do tribunal divino, afastando-se da justiça rigorosa. A pessoa é julgada pelo Eterno como um pai julga uma criança com amor, piedade e compreensão. Olha que lindo. Então, olha como é importante e fundamental esse cuidado. Falar mal é uma arma fabricada somente com palavras, mas a Torá considera o dano criado por essas palavras como enorme. Falar mal coloca uma cunha tão afiada entre a pessoa e o Eterno que ela deixa desprovido da assistência divina nos momentos de necessidade. Então, quando você está nos momentos de necessidade, você falou tão mal que o Eterno não vai te ouvir. Você não tem mais essa presença divina. Gente, isso a gente já sabe que isso já começou até na Torá sobre a história da irmã de Moisés. E o Lashon Hará, que fez com que ela criasse, né, a patologia, a doença na pele, nítido, e que eles tiveram que retirar ela ali do meio deles, da comunidade, enfim, para não prejudicar outros. Isso é que acontece. A fofoca, ela contamina todos, uma facilidade enorme. Então, isso nunca deixou de existir. E é um caso sério que a gente tem que começar a mudar. Nós estamos entrando na redenção, então a gente tem que começar a mudar, conceitar o que foi feito errado. E o Eterno está nos mostrando. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado de... Eu não quero perder a presença divina de Hashem em nenhum momento. Então, muitas vezes, a maioria só lembra do Eterno quando está no sufoco. E se a pessoa fala muito mal do Filho do Eterno, ele não está presente. Então, olha só como nos prejudica. Tá? E aí a Torá, ela fala que acerca da palavra não tem paralelo direto em nenhuma outra função. Obviamente, falar mal deve estar causando mais danos. É uma escala muito maior do que a pessoa comum pode perceber à primeira vista. Como as pessoas falam várias vezes por dia, todos os dias de suas vidas, e como a maior parte do que é dito aparentemente não provoca consequências perceptível, é fácil ver a fala com uma força relativamente benigna, ou seja, normal. É como comentei, a gente fica falando, e muitas... É um costume e fala mal, né? Muitos aí, hoje em dia, faz parte, né? Infelizmente, faz parte do convívio, da educação, e muitos não sabem o porquê que está acontecendo tanto caos na vida. Se a pessoa muitas vezes, eu não roubo, eu não mato, eu tento ser uma pessoa justa, eu respeito meus pais, cumpridora das leis de Benenur, enfim, mas não flui. E aí, como é que está o seu falar? O cuidado da sua boca. Na época do segundo templo, né, que foi destruído, do Hamikdash, do Beit Hamikdash, o povo labutava de acordo com a Torá. Tá? Então, eles executavam os mandamentos, os atos de bondade, como eu comentei com você. Apesar disso, mesmo assim, o Beit Hamikdash foi destruído. Por causa do quê? Por causa do ódio sem fundamento. E o ódio sem fundamento é a fofoca. A pessoa odeia, hoje não tem diferença nenhuma o que Hamas faz, né, lá com os judeus. Eles odeiam, e aí eles fazem a fofoca e planejam toda a mentira e planejam todo o caos que existe hoje. Então, isso tudo, a fofoca destruiu o Beit Hamikdash e o mantém em ruínas até hoje, porque era um local de morada do Eterno, o Eterno não habita onde tem fofoca, como eu falei para vocês, como está aqui no livro, perdão,
a presença divina se retira de quem fala mal. Ah, mas eu sempre fiz isso, Fábio. Nossa, eu não sabia que era tão sério. Meu Deus, tem misericórdia. Enfim, sim, o Eterno tem misericórdia, o Eterno perdoa, a gente pede perdão. É uma nova vida, é uma nova fase. A gente está aprendendo, Baruch Axé. Isso é muito importante. Enquanto a gente não sabe, é uma coisa. Mesmo assim, a gente colhe. Mas quando a gente começa a aprender, a colheita o julgamento é diferente. E a colheita é também diferente. Vocês entendem? Então, a gente vai aprendendo aos poucos a saber lidar com a fala, com o cuidado. A gente vai começando a se policiar. E o sábio é aquele que fala muito pouco, ele ouve mais. Por isso que ele consegue processar o que realmente ele vai falar. Isso é muito importante. Então, o Eterno não podia estar presente, né, naquele local por causa que o pessoal fazia muita fofoca. Então, e aí, onde aconteceu a destruição. Você veja como é forte isso. E até hoje ele sofre por isso, pela destruição, né, do bebê Mikdash, né? Então, até hoje tem o ódio gratuito, né, sem fundamento. O Maharal explica que o aspecto comum que une todos os tipos de fofoca é a sua capacidade de causar divisão e separação. Este fator é diametralmente oposto à meta de judeu, que consiste em conseguir a união entre o povo, dos judeus, e os que buscam o eterno. Ele mesmo, que é não existe, e não existe outra unidade como ele, em absoluto. Isso também fala na Torá. Os 13 princípios da fé também é mencionado. Então, o mandamento de Shmirat HaLashon, que é falar bem, é uma expressão da união do povo, tanto dos judeus como dos que buscam Hashem. Ver o que há de bom nos outros surge da capacidade de enxergar o seu laço comum da pessoa, da criatura, né, que é a imagem do Eterno. Ser sensível aos seus sentimentos, surge o conhecimento de que cada pessoa faz parte de um. E os nossos sábios afirmam que assumir a observância desses mandamentos fortalece através do meio mais afetivo para estabelecer funções de um novo templo que tem que existir, né? O que mais pode ser dito sobre este pecado, sobre Lashon Hará, a fofoca, que é o mais grave de todos os pecados, a tarefa derradeira do ser humano é não cometer pecado contra a sua boca. Dizem os sábios que as nossas boas ações e o conhecimento da Torá não podem compensar os danos que causamos com as nossas palavras, extraído da carta escrita de Galvina. Exatamente como o aprendizado da Torá equipara-se a todas as outras mandamentos, combinando em falar mal, equivale à soma de todos os pecados. Então, a fofoca, ela engendra uma quantidade quase ilimitada de pecados. E cada palavra de uma conversa poluída como fofoca é um pecado em si mesma. Cada uma delas contém um peso total de transgressão, pondo em ação todo o seu poder destrutivo. E, portanto, uma única conversa pode desencadear centenas de pecados. Ok? O que ocorre é o seguinte: quando você fala mal, que eu comentei, que o livro comenta, a gente já vai fazendo a fofoca, já vai alimentando todas as coisas negativas, todos os sintomas negativos. Você nem conhece a pessoa e já tá tendo uma aparência da pessoa, tá julgando a pessoa negativamente e mostrando para outra pessoa que é a negatividade que você acredita que seja na outra pessoa. Não sabe o que essa pessoa está passando, por que ela fez isso, da onde ocorreu, não. O julgamento geralmente é um julgamento severo, de negatividade, de punição, né, de maldade. E aí você não quer ser julgado da mesma maneira. Então, a gente só muda realmente quando a dose é praticamente a mesma. Isso é um fato. Então, a gente tem que começar a colocar isso em prática. O cuidado de falar de quem quer que seja, não importa. Cuide de não falar mal. Evite, procure evitar. Peça ao Eterno para ajudar a ter esse cuidado, né? Para que a má inclinação, nem o Satã venha ganhar nisso, né? Como foi mencionado, esse julgamento,
né? Então, assim, é muito importante você ter ciência de que a fofoca, ela ocasiona muitas coisas ruins. Você se ira, você fica falando mal e começa a irar-se, começa a falar do que você até sabe da pessoa e é muito pouco aquilo por causa da sua ira, então você já vai começando a julgar e aumenta a porção, né? E o que que leva? Realmente, quando você começa a falar mal da pessoa, o que que agrega na sua vida? Se você dissesse, não, agrega, nossa, uma tranquilidade, uma paz, um alívio, e se a pessoa é punida, nossa, melhor ainda, entendeu? Então, assim, não agrega nada na nossa vida, porque quem está no controle de tudo é o eterno é tudo, tudo ele permite. E ele quer nos ensinar para que a gente venha aprender, evoluir, a consertar esses erros, que vêm desde o começo, né, desde Adão e Eva, né? Vamos dizer assim, que é verdade, porque um foi jogando pro outro, não deixou de ser fofoca, né? Eva falou da serpente, né? A serpente falou da Eva, da mulher, e Adão falou da mulher, enfim, e começou a ser, a virar essa fofoca. Por isso foi vivendo um caos atrás de caos. A fofoca, ela dá doença, muito. Isso é provado pela a irmã de Moisés, Miriam. Ela atinge a tua casa. Muitas vezes você não sabe por que que a casa está destruída, por que que as coisas estragam, queimam facilmente, por que que nunca dá certo para montar alguma coisa. Isso ela ocasiona. A fofoca ocasiona discórdia, separação, frustração. Então, assim, se eu for numerar quantas coisas a fofoca faz, não vai ter, a gente não vai terminar o estudo hoje. É tudo que é negativo, ela não tem nada de positivo. Então a gente tem que mudar essa mentalidade. Porque veja o que está lhe ocasionando problemas, realmente. Se é você não está falando mal, né? E da gente também, tá? A gente não pode ficar falando mal da gente. Não, de maneira alguma. Muitas vezes a gente vai falar, ai, mas porque eu sou uma pessoa idiota, uma pessoa ridícula, uma pessoa burra, uma pessoa inconsequente, e vai começando a se xingar, né? E denegrindo a gente. E o Eterno não gosta disso, porque o Eterno nos ama. A gente não gosta que denigre, a gente não gosta que fale mal dos nossos filhos, quem são pais, vai entender o que eu tô falando. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Então, pensamento positivo, para que a gente comece a analisar de uma forma maravilhosa a outra pessoa. Mas a outra pessoa está fazendo tanta caca, né? Vamos supor, vou falar dos governantes. Ok, você não é, imagina, você não vai aceitar o que eles fazem. Mas não cabe a gente fazer esse julgamento, porque o julgamento dele já está formado. E por que que eu vou ter que estar dentro disso? Entendeu? Então não cabe. O Eterno permite tudo. O que a gente tem que colocar na nossa mente é que quem está permitindo todo esse cenário é o Eterno. Ele permite tudo. Então, quem é eu ou você para ficar julgando, ficar mostrando, ficar tentando ser herói, tentando ser advogado, tentando ser justiceiro? Não leva e não agrega em nada, até porque a gente é imperfeito. Nós somos homens imperfeitos, cheios de pecados, limitados. E somos criaturas, não somos o Criador. Ele sabe todas as coisas e está nas mãos dele o julgamento. Se está sendo para você injusto aquilo, ele sabe. E muitas vezes pode não estar sendo para você injusto, porque a gente se faz muito de vítima e coitado, né? Então a gente... E outra coisa também que eu quero ensinar para vocês, se você vê dessa forma, questione Hashem, converse com ele, entre no seu quarto, na sua sala, enfim, e converse, tá? Eu estou achando difícil e injusto o que está acontecendo. Me dê uma luz, me mostra, né? Que alguém possa falar, né? Eu até possa usar alguém para falar, para como proceder nesse sentido. E me ajude também a cuidar no meu falar, por favor, que eu quero mudar, quero ser uma pessoa melhor. Enfim, tudo a gente só muda com a ajuda do Eterno, mas tem que ter essa humildade de pedir, porque Ele quer que a gente peça, porque aí mostra realmente que a gente é humilde e a gente depende dEle. Vocês entendem? Então, busque. Ele está à disposição para mudar o nosso mente, nosso pensamento. Aonde que eu ia saber de tantas coisas hoje em dia sobre ou falar mal? Eu já ouvi falar muitas coisas sobre falar mal, mas não tão detalhadamente. Espero que vocês tenham entendido e que ajude vocês a colocar em prática nas suas vidas,
porque não é impossível, né? Eu sei que não é fácil, mas não é impossível, e o Eterno está aqui para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. E o que passou, passou. Então, de hoje em diante, a gente tem que pedir para o Eterno para que possa nos conceder, com muita humildade, essa sabedoria e discernimento, para entender onde a gente vai entrar quando for falar e para entender o que estão falando, se gera realmente fofoca ou não. Tá certo, gente? Ótima semana para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.